A mãe dele rezava a Deus pedindo que seu filho morresse. Ela se sentava no sofá, vestida com uma camisola branca, segurando uma Bíblia entre as mãos, murmurando orações para que aquela criança deixasse de existir. Aquela criança que o mundo conheceria anos depois como Michael Landon se tornaria, por 30 anos consecutivos, o pai mais amado da televisão americana. E morreria exatamente na mesma idade que seu melhor amigo, do mesmo tipo de câncer, com apenas 2 anos de diferença. Esta é a história que Hollywood silenciou por décadas. A história do homem que curou milhões de famílias diante da televisão, enquanto a própria família se destruía em silêncio. Aqui, você vai descobrir a infância de terror que nunca foi contada, o escândalo que destruiu sua imagem pública e o segredo que sua própria filha revelou sobre seus últimos dias. Existe uma entrevista final que ele deu poucas semanas antes de morrer, na qual disse algo que mudou para sempre a forma como milhões de pessoas se lembrariam dele. Voltaremos a isso. Mas antes de ser Michael Landon, ele foi Eugene Maurice Horowitz. E entender Eugene é a chave para entender tudo o que veio depois. Neste vídeo você vai ouvir uma gravação em áudio em que ele conta como deu um soco no rosto da própria mãe para salvar a vida dela. Vai conhecer as cartas que Melissa Gilbert lhe escreveu depois de anos sem se falarem. O momento exato em que Ronald Reagan ligou para dar os pêsames. E o verdadeiro motivo pelo qual uma cidade inteira da televisão foi destruída com dinamite. Para que tudo isso faça sentido, você precisa primeiro conhecer aquela criança. Eugene Maurice Horowitz, seu verdadeiro nome, muito antes de Hollywood inventar Michael Landon. Eugene nasceu em 31 de outubro de 1936, em Nova York, noite de Halloween. Seu pai, Eli Maurice Horowitz, era judeu, publicitário da produtora RKO. Sua mãe, Peggy O'Neill, era católica irlandesa, ex-dançarina e comediante da Broadway. Desde o primeiro dia, o casamento foi uma guerra religiosa, e o campo de batalha foi Eugene. Peggy não estava bem. Os psiquiatras da época não tinham um nome para o que acontecia com ela. Hoje, provavelmente falariam em transtorno bipolar, depressão severa, episódios psicóticos. Mas nos anos 1940, ela era apenas considerada uma mãe difícil, uma mulher com quem ninguém sabia lidar. Eugene aprendeu a ler o ambiente antes mesmo de aprender a ler livros. Se a mãe usava a camisola durante o dia, era sinal de problema. Se segurava a Bíblia, vinha uma tempestade. E se murmurava em voz baixa olhando pela janela, Eugene corria para se esconder debaixo da cama. Havia um código silencioso na casa dos Horowitz. Um sistema de sobrevivência que Eugene desenvolveu sozinho, sem a ajuda de ninguém. Todas as manhãs, ele observava os olhos da mãe. Se estavam vazios, se não o encaravam diretamente, Eugene sabia que aquele dia seria perigoso. Existe uma imagem que nunca abandonou Michael Landon. Ele a descreveu em uma entrevista à revista Red Book em 1987, quando já era uma das maiores estrelas da televisão. Ele disse: "Sou esse garotinho pequeno. Entro na cozinha e encontro minha mãe com a cabeça dentro do forno e o gás ligado. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ela sempre deixava a janela da cozinha aberta", continuou Landon, "e colocava uma almofada no chão para se ajoelhar. Você entende o que isso significa? Peg não queria morrer. Ela queria que o filho a encontrasse. Queria que Eugene, uma criança de 6 anos, carregasse o peso de salvá-la repetidas vezes. Os psicólogos têm um nome para isso: parentificação. Forçar uma criança a se tornar adulta cedo demais. E Eugene foi parentificado antes mesmo de completar 7 anos. Imagine ser tão pequeno que mal consegue alcançar o botão do fogão e ter que desligar o gás enquanto sua mãe está caída no chão, fingindo estar inconsciente. Imagine o terror de não saber se dessa vez é real, se dessa vez ela realmente quer ir embora. Imagine carregar esse peso todos os dias da sua infância, mas o forno não foi o pior. Certo verão, a família Horowitz foi passar férias na praia, em Atlantic City. Aquilo deveria ser um alívio, um momento de normalidade. Finalmente, pensou Eugene, uma semana sem precisar checar a cozinha todas as manhãs. Eugene estava brincando na areia quando viu algo que o fez perder o fôlego.
Sua mãe caminhava em direção ao mar. Não caminhava como alguém que vai nadar. Caminhava em linha reta, determinada, sem parar. A camisola branca ia ficando molhada com as ondas. A água chegou aos joelhos, depois à cintura, depois ao peito. Eugene correu para o Seicágua, ele não sabia nadar. Já tinha tentado aprender, mas o medo o paralisava sempre que a água passava da cintura. Mesmo assim, correu. Correu em direção ao oceano como nunca havia corrido na vida. Ele agarrou a mãe quando a água já chegava ao pescoço dela. Ela se debatia, queria continuar. Os olhos estavam vazios, como os de um animal que já decidiu desistir. Eugene fez a única coisa que lhe veio à cabeça naquele momento de pânico absoluto. Deu um soco no rosto dela. O impacto ecoou acima do som das ondas. A mãe caiu para trás. Uma onda atingiu os dois. Eugene engoliu água salgada. Sentiu que ia se afogar, mas não soltou. Metro a metro tossindo, com os braços queimando de esforço e as pernas falhando a cada passo, ele conseguiu arrastá-la até a areia. A água parecia querer engolir os dois. Quando finalmente chegaram à praia, Eugene sentou sobre ela para que não pudesse se levantar. Ele tremia tanto que os dentes batiam enquanto chorava. O coração batia tão forte que ele achou que fosse explodir. E então, uma hora depois, Peggy estava enterrando a irmãzinha de Eugene na areia e falando com ela como um bebê, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de tentar tirar a própria vida diante do filho. Eugene vomitou. Anos depois, em sua última entrevista para a revista Life, pouco antes de morrer, Michael Landon chamou aquele dia de a pior experiência da minha vida. Ele havia passado por mais de 50 anos de carreira em Hollywood, enfrentado escândalos, divórcios, a morte de amigos próximos. E ainda assim, aquele dia na praia, quando tinha 8 anos, continuava sendo o pior. Guarde isso na sua mente. A forma como ele processou esse trauma explica tudo o que veio depois. Mas a praia não foi o único horror. Houve algo mais. Algo que Eugene teve de enfrentar todas as manhãs da sua infância. Algo tão humilhante que levou décadas para conseguir falar sobre isso em público. Eugene fazia xixi na cama. Ele estava construindo as habilidades de que precisaria para o que viria depois. Mas enquanto a América assistia Little Joe cavalgar pelo Nevada, Michael Landon travava uma batalha privada que ninguém conhecia. E aqui vem algo que até seus fãs mais devotos preferem esquecer. Algo diretamente ligado à forma como ele morreu. Durante os anos de bonanza, Michael Landon fumava 4 maços de cigarros sem filtro por dia. Cigarros Camel, os mais fortes do mercado. Bebia uísque em quantidades que preocupavam seus colegas de trabalho. Tomava tranquilizantes apenas para conseguir funcionar sob a pressão constante da fama. Abusei do meu corpo por anos. Ele admitiria décadas depois, quando já era tarde demais. Fumei, bebi e me alimentei mal por muito tempo. Isso sempre acaba cobrando seu preço. Guarde essas palavras. Elas se tornarão assustadoramente proféticas quando chegarmos ao final desta história. Foi também durante Bonanza que Michael se casou pela primeira vez. Dodie Levi Fraser era 8 anos mais velha que ele. Já havia sido casada antes e tinha um filho desse casamento. Ela representava algo que Michael nunca tinha tido. Estabilidade, maturidade, uma mulher que sabia o que queria. Eles adotaram 2 filhos juntos, Mark e Josh. E aqui Michael revelou algo fundamental sobre quem ele era. Odeio quando alguém os chama de filhos adotivos, disse em uma entrevista de 1964. Eles são meus filhos, não meus filhos adotivos. São meus filhos, e eu sou o pai deles até o dia em que eu morrer ou eles morrerem. O rótulo não importa, o amor importa. Há algo profundamente doloroso nessa insistência. A criança cuja própria mãe rezava para que Deus a matasse, agora lutava para que ninguém colocasse em dúvida o amor que ele sentia por seus filhos. Eugene nunca havia se sentido verdadeiramente pertencente a lugar algum. Michael fez questão de que seus filhos jamais sentissem o mesmo. Mas o casamento com Dodie não sobreviveu ao sucesso. A fama mudou Michael. As longas horas de gravação, as tentações de Hollywood, a pressão constante. Eles se divorciaram em 1962, após 6 anos juntos.
Um ano depois, Michael se casou com Marjorie Lynn Inoue. Lynn era diferente de Dodie, mais jovem, mais disposta a se adaptar à vida caótica de uma estrela da televisão. E ela deu a Michael algo que ele desejava profundamente: uma família grande. Eles tiveram 4 filhos juntos: Leslie, Michael Jr., Shona e Christopher. Com os 2 filhos adotados do primeiro casamento, Michael agora era pai de 6. E em 1974, quando Bonanza foi cancelada após mais de uma década no ar, Michael Landon fez algo que nenhum ator de televisão havia feito antes. Ele não procurou outra série para atuar. Ele criou a sua própria do zero, com controle total. Little House on the Prairie, Os Pioneiros. Baseada nos livros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder sobre sua infância no oeste americano do século XIX, Michael não apenas atuaria, ele seria produtor executivo, roteirista principal e diretor de vários episódios. Teria a palavra final em tudo, do elenco à cor dos vestidos, controle absoluto. Pela primeira vez na vida, ele podia construir exatamente a família que nunca teve. E o personagem que escolheu para si mesmo foi Charles Ingalls, Pá, o pai. Charles Ingalls era tudo o que Eli Horowitz não foi. Presente, paciente, devotado. Um pai que escutava, que ensinava com amor, que nunca levantava a voz, exceto para defender sua família. Um pai que estava ali. Quero que as pessoas riam e chorem, explicou Michael sobre sua visão para a série. Não apenas sentem e assistam televisão passivamente. Talvez eu seja antiquado, mas acredito que o público tem fome de programas em que as pessoas digam algo significativo, em que os valores importem. Ele estava certo. A família Ingalls se tornou um fenômeno cultural que ultrapassou fronteiras. Durante 9 temporadas, milhões de famílias ao redor do mundo se reuniam todas as semanas diante da televisão para ver Charles Ingalls enfrentar secas, doenças, perdas e vitórias. A série entrou no top 10 da Nielsen. Foi traduzida para dezenas de idiomas. Gerações inteiras cresceram acreditando que Charles Ingalls era o pai ideal. Mas aqui está a ironia que parte o coração. Enquanto Michael Landon interpretava o pai perfeito na televisão, sua vida privada estava longe de ser perfeita, e tudo estava prestes a explodir da forma mais pública possível. Em algum momento, durante as últimas temporadas de Os Pioneiros, Michael conheceu Cindy Clerico. Cindy era a maquiadora da série. Chegava cedo todas as manhãs para preparar os atores antes das gravações. Tinha 21 anos. Michael tinha 41. Exatamente 20 anos de diferença. No início, ninguém deu muita atenção. Michael sempre foi amigável com a equipe técnica. Andava pelo set segurando o cachorrinho de Cindy, um pequeno terrier que ela levava para o trabalho. Conversavam mais do que o necessário entre as cenas. Afastavam-se do grupo para conversar em particular perto dos trailers. Melissa Gilbert, que interpretava Laura Ingalls e via Michael como uma figura paterna, foi uma das primeiras a perceber que algo não estava certo. Mencionei minhas suspeitas sobre Cindy para minha mãe. Escreveu Melissa anos depois em suas memórias. Disse que algo não me parecia correto no tempo que Mike passava com ela, na forma como ele a olhava. Mas minha mãe disse que eu estava louca, que Michael era um homem de família. Melissa não estava louca. Karen Grossel, a atriz que interpretava Caroline Ingalls, a esposa de Charles, lembrou em seu próprio livro de algo profundamente desconfortável. Naquela época, Michael começou a falar abertamente no set sobre sua libido renovada, que ele atribuía a um suplemento de pólen de abelha que estava tomando. Era desconfortável para todos, escreveu Karen. Eu conhecia a esposa dele, Lynn. Já tinha estado na casa deles. Ela tinha sido gentil comigo. Havíamos compartilhado jantares em família. Eu pensava nos filhos deles. 3 ainda moravam em casa, e eram mais jovens que Cindy. O escândalo estourou publicamente em 1982. Os tabloides publicaram fotos de Michael e Cindy juntos, saindo de restaurantes, caminhando pela praia, entrando em hotéis. As mesmas revistas que por anos celebraram Michael como o pai ideal agora, o destruíam com manchetes como Charles Ingalls, a verdade por trás do pai perfeito. Lynn soube pelos jornais, não pelo marido. Imagine acordar de manhã, abrir o jornal com o café
e encontrar fotos do seu marido de 19 anos com uma mulher 20 anos mais jovem. Imagine o país inteiro vendo as mesmas imagens. O divórcio foi brutal. Custou a Michael entre 26 e 30 milhões de dólares. A mansão de 35 cômodos em Beverly Hills ficou com Lynn. Os contratos publicitários desapareceram um a um. A Kodak, que lhe pagava milhões por ano para ser o rosto da família americana, cancelou imediatamente. Como vender câmeras familiares usando a imagem de um adúltero? Mas dinheiro se recupera. Contratos vão e vêm. O que Michael perdeu naquele ano, nem um cheque poderia comprar de volta. Ele perdeu a confiança das crianças que o haviam amado como um pai. Melissa Gilbert parou de falar com ele. A menina que havia crescido vendo-o como pai, que passava fins de semana em sua casa brincando com seus filhos, que havia até se envolvido romanticamente com seu filho Michael Jr., cortou completamente o relacionamento fora das câmeras. No set, manteve o profissionalismo necessário para concluir a série. Fora dele, silêncio absoluto. Para nós, as crianças do programa, foi um golpe enorme, disse Melissa Sue Anderson, que interpretava Mary Ingalls. Mesmo sabendo que ele podia ser difícil e tinha defeitos, nunca imaginamos que fosse capaz de causar tanta dor à própria família. Foi como descobrir que o Papai Noel não existia, só que pior. E aqui vem algo que quase ninguém menciona quando essa história é contada. Lynn No, a segunda esposa de Michael, a mulher humilhada publicamente diante de milhões de pessoas, nunca se recuperou completamente. O divórcio não foi apenas o fim de um casamento, foi a destruição pública de 19 anos de vida compartilhada. Quando Michael morreu anos depois, Lynn não compareceu ao funeral. Os filhos deles estavam lá, ela não. O divórcio já tinha sido uma morte que se colocou entre nós, explicou ela mais tarde. Ainda assim, o amor entre Michael e Cindy era real. Eles se casaram no Dia dos Namorados de 1983, poucos meses depois da finalização do divórcio. Tiveram 2 filhos, Jennifer e Sean. Michael Landon agora era pai de 9. Jennifer Landon tinha apenas 7 anos quando seu pai morreu. Hoje é atriz. Ganhou 3 prêmios quase consecutivos por As the World Turns e atualmente brilha como Teeter em Yellowstone, uma das séries mais assistidas da televisão atual. Voltaremos a ela no final, mas agora você precisa entender o que aconteceu entre Michael e Karen Grassel e por que esta história tem mais camadas do que parece. Karen Grassel não era apenas a esposa de Charles Ingalls na tela. Era uma atriz séria com formação em teatro clássico, que havia aceitado o papel achando que seria temporário. Nas primeiras temporadas tudo ia bem, mas quando a série entrou no top 10 da Nielsen e se tornou um fenômeno cultural, Karen pediu um aumento de salário. Ela era a coprotagonista, merecia ser paga como tal. Michael recusou. Disseram que meu salário deveria ser igual ao das crianças, escreveu Karen em suas memórias, publicadas décadas depois. Que eu não era tão importante para a série quanto ele. A partir daí, a relação se deteriorou de formas que Karen não teve coragem de contar por muitos anos. Michael começou a zombar do corpo dela diante da equipe. Fazia comentários sobre seu peso, criticava suas expressões faciais, reduzia sistematicamente suas cenas e falas. Ela passou de coprotagonista a personagem secundária em sua própria série. Ele fazia piadas o tempo todo, escreveu Karen. Piadas que eu achava nojentas, sobre meu corpo, sobre minha atuação, sobre tudo. Houve um incidente específico que Karen descreveu em detalhes décadas depois. Durante a gravação de uma cena romântica entre Charles e Caroline, Michael fez algo que não estava no roteiro. Ele a beijou apaixonadamente, com língua, diante de toda a equipe. Karen ficou paralisada, sem saber como reagir. O diretor não interrompeu a cena. Acho que ele estava tentando me manipular, escreveu Karen. Mostrar que tinha poder sobre mim, que podia fazer o que quisesse e ninguém o impediria. Mas aqui vem algo inesperado. Antes de Michael morrer, ele e Karen se reconciliaram. Ele pediu desculpas pela forma como a tratou. Ela o perdoou. Karen compareceu ao funeral e falou bem dele em entrevistas posteriores. Ele era um homem complicado, disse Karen. Brilhante em muitos aspectos, cruel em outros, mas no final, encontrou a humildade para pedir desculpas.
Isso significou muito para mim. Agora chegamos ao momento mais cinematográfico de toda a história da família Ingalls, o final da série. Em 1984, após 9 temporadas, Os Pioneiros estava chegando ao fim. Michael decidiu que não haveria uma despedida tranquila, nem um episódio sentimental em que os personagens simplesmente diriam adeus. No episódio final, The Last Farewell, os moradores de Walnut Grove descobrem que um especulador comprou legalmente todas as suas terras. A lei está do lado dele. Eles não podem fazer nada para impedir. Então Laura Ingalls tem uma ideia. Se não podem ficar com a cidade, ao menos podem garantir que o especulador não fique com nada. Prédio por prédio, os moradores de Walnut Grove colocam dinamite e destroem tudo o que construíram com as próprias mãos. As explosões foram reais, nenhum efeito especial, nenhum CGI, demolição profissional que reduziu a escombros uma década de memórias. Especialistas trabalharam por dias preparando cada edifício. As lágrimas que vocês veem na tela eram reais, confirmou Melissa Gilbert anos depois. Estávamos todos devastados. Aquele lugar tinha sido nossa vida por anos, e estávamos vendo tudo desaparecer diante dos nossos olhos. Apenas a igreja e a pequena casa original permaneceram de pé. Por que Michael fez isso? Havia um motivo prático. O contrato com os donos do terreno exigia que ele fosse devolvido ao estado original, e era mais fácil explodir tudo do que desmontar peça por peça. Mas havia também um motivo emocional mais profundo. Michael Landon não queria que mais ninguém usasse seu cenário. Não queria ver outros atores andando pelas ruas de Walnut Grove. Não queria que outro produtor transformasse sua criação em algo diferente. Se ele não podia continuar sendo Charles Ingalls, então Charles Ingalls deixaria de existir. Controle até o fim, mesmo que isso significasse destruição. Isso soa familiar? O menino que corria todas as manhãs para controlar a própria vergonha, agora destruía uma cidade inteira para controlar seu legado. Depois da família Ingalls, Michael criou uma última série, Highway to Heaven, Caminho do Céu. Ele interpretava Jonathan Smith, um anjo em período de teste enviado à Terra para ajudar pessoas com seus problemas. Seu parceiro era Victor French, o mesmo ator que havia interpretado o melhor amigo de Charles Ingalls por anos. A amizade entre Michael e Victor era lendária em Hollywood. Eles se conheceram durante Bonanza em 1962, quando Victor fazia pequenos papéis de vilão. Michael viu nele algo que os outros não viam, um ator de caráter com um coração enorme escondido sob uma fachada dura. Estou trabalhando com o homem que amo, disse Victor em uma entrevista de 1985. Quando a NBC sugeriu contratar um ator mais jovem e convencionalmente atraente para Highway to Heaven, Michael foi inflexível. Ou é o Victor ou não existe série. Não vou negociar isso. Victor chamava Michael de seu anjo, por ter salvado sua carreira em várias ocasiões. Em Highway to Heaven, Michael incluiu um detalhe autobiográfico que hoje soa assustador. Em um episódio, é revelado que Jonathan Smith, o anjo que ele interpreta, morreu em 1948 de câncer de pulmão causado pelo tabagismo. Michael Landon fumou 4 maços por dia durante décadas. A série terminou em 1989, mas não por decisão de Michael nem da emissora. Victor French foi diagnosticado com câncer de pulmão em março daquele ano. A notícia devastou Michael. Seu melhor amigo, seu companheiro de trabalho por quase 3 décadas, estava morrendo. Michael esteve ao lado de Victor durante os tratamentos, durante as quimioterapias que o deixavam exausto, durante os dias bons em que ainda conseguiam brincar, durante os dias terríveis em que Victor mal conseguia falar. Victor French morreu em 15 de junho de 1989. Tinha 54 anos. Michael fez o discurso no funeral de Victor. Suas palavras exatas nunca foram publicadas, mas quem esteve presente disse que foi o discurso mais emocionante que já tinham ouvido. O homem que havia chorado profissionalmente por 30 anos finalmente chorou de verdade. Michael não conseguiu continuar a série sem o amigo. A ideia de substituir Victor por outro ator lhe causava repulsa física. Highway to Heaven acabou. 30 anos consecutivos de televisão chegaram ao fim.
O homem que havia estado nas telas americanas todas as semanas desde 1959, de repente não tinha mais programa. Anos depois, Karen Grazel perguntou a Michael como Victor havia morrido exatamente. Os jornais diziam câncer de pulmão, mas ela suspeitava que havia algo mais. Michael respondeu com 3 palavras: bebeu até morrer. Há algo devastador nessa resposta. Michael, que havia lutado contra suas próprias dependências por décadas, reconhecia o verdadeiro inimigo do amigo. E talvez reconhecesse algo de si mesmo naquela destruição. Depois da morte de Victor, Michael parou de fumar, mas os anos de abuso já haviam feito seu estrago. Ele continuou bebendo. E agora, chegamos ao momento prometido no início. A última entrevista, o final que ninguém esperava. Como você explica para sua filha adolescente que não vai caminhar ao lado dela no dia do casamento? Michael Landon tinha 54 anos, exatamente a mesma idade que Victor French tinha quando morreu. O mesmo tipo de câncer, ligado às mesmas causas, tabaco e álcool. A coincidência era perfeita demais para ser ignorada. Não parecia acaso. Era uma mensagem do universo. E Michael a entendia perfeitamente. Abusei do meu corpo por anos, ele havia dito. E agora o corpo cobrava a conta. Mas Michael fez algo que nenhuma celebridade havia feito antes na história moderna de Hollywood. Convidou a imprensa para sua casa em Malibu e anunciou publicamente o diagnóstico, sem eufemismos, sem se esconder atrás de notas vagas. Ele queria controlar as narrativas antes que os tabloides a inventassem por conta própria. Era tão típico do Mike dar as notícias do jeito dele, escreveu Melissa Gilbert depois. Mesmo morrendo, ele queria manter o controle. Então veio a entrevista com Johnny Carson. Em 9 de maio de 1991, Michael Landon apareceu pela última vez no The Tonight Show. Estava visivelmente mais magro, mais frágil. O cabelo, antes tão farto, parecia opaco. Mas os olhos ainda brilhavam com aquela mistura de dor e humor que havia definido toda a sua carreira. Johnny Carson também atravessava seu próprio inferno particular. Seu filho Richard havia morrido em um acidente de carro poucas semanas antes. Da cama de hospital, Michael foi uma das primeiras pessoas a ligar para Johnny para oferecer condolências. Esta foi uma semana devastadora para mim e para minha família, disse Carson ao apresentar Michael naquela noite. Michael me ligou na segunda-feira, expressando sua mais profunda solidariedade pela morte do meu filho Rick. A coragem e a sensibilidade que ele demonstrou, me consolando enquanto ele próprio estava em grande dor, mostram a qualidade deste homem. Durante a entrevista, Michael fez piadas sobre a própria doença. Disse que a tinta do camarim tinha arsênico, mas que não foi assim que ficou doente. Zombou dos tabloides que estampavam manchetes como 4 semanas de vida. É incrível como as pessoas conseguem ser assim, disse Michael, e pela primeira vez sua voz ficou séria. Esse é o verdadeiro câncer da nossa sociedade. Então ele disse as palavras que milhões jamais esqueceriam. Se eu vou morrer, a morte vai ter que lutar muito para me pegar. Eu não vou simplesmente me deitar e deixar acontecer. Eu acredito em Deus, acredito na família, acredito na verdade entre as pessoas, acredito no poder do amor. Acredito que fomos criados à imagem de Deus, que há algo divino dentro de cada um de nós. Então não vejo motivo para temer a morte, e eu não tenho medo dela. Menos de 2 meses depois, em 1º de julho de 1991, Michael Landon morreu em seu rancho em Malibu, cercado por sua esposa Cindy e seus 9 filhos. O funeral aconteceu em 5 de julho de 1991, no Hillside Memorial Park, o mesmo cemitério onde estava enterrado Lorne Greene, o ator que havia interpretado seu pai na televisão em Bonanza por 14 anos. Pai e filho reunidos na morte. 500 pessoas compareceram. 5 helicópteros da imprensa sobrevoavam o cemitério registrando imagens. O ex-presidente Ronald Reagan e Nancy Reagan estavam sentados na primeira fila. Os Reagan eram fãs devotos de Os Pioneiros. Ligavam para Michael depois de episódios de que gostavam especialmente. Nancy havia chorado no episódio em que Mary Ingalls fica cega. Ronald ligou pessoalmente para parabenizar Michael pelo roteiro. A cerimônia foi judaica, honrando o seu lado paterno que Eugene sempre quis reivindicar, mas não foi solene.
Michael havia deixado instruções claras. Queria que fosse leve, quase alegre. Até o rabino fez piadas. Eugene Horowitz passou a vida inteira chorando. Michael Landon queria ser lembrado sorrindo. Sua filha Leslie leu um poema que Michael havia escrito originalmente para um episódio de Os Pioneiros. Lembrem-se de mim com sorrisos e risadas, porque é assim que eu me lembrarei de todos vocês. Vocês só conseguem se lembrar de mim com lágrimas, então não se lembrem de mim. Melissa Gilbert fez um dos discursos. A mesma Melissa que havia ficado anos sem falar com ele após o escândalo com Cindy. Eles haviam se reconciliado em 1990, no casamento de Leslie. Michael foi meu mentor, meu parceiro de cena, meu diretor favorito, minha figura paterna, meu amigo e meu chefe, disse Melissa diante das 500 pessoas. Depois da morte do meu próprio pai, ele se tornou meu pai. Mas houve uma ausência notável naquele dia. Lynn No, a mãe de 4 de seus filhos, a mulher com quem ele havia compartilhado 19 anos de casamento, não estava presente. 33 anos depois, o que resta de Michael Landon? Suas séries continuam sendo exibidas em mais de 100 países. Charles Ingalls ainda é o pai que muitos gostariam de ter tido. Seus 9 filhos seguiram caminhos completamente diferentes, como galhos de uma mesma árvore crescendo em direções opostas. Mark, o filho adotivo mais velho, seguiu os passos do pai na atuação, mas nunca alcançou o mesmo sucesso. Lutou durante anos com sua identidade, vivendo à sombra do sobrenome Landon. Morreu em 2009 e está enterrado ao lado do pai. Leslie, a filha mais velha do segundo casamento, tornou-se psicóloga clínica especializada em luto infantil. Escreveu um livro sobre como ajudar crianças a lidar com a perda. O tema não era coincidência. Ela perdeu o pai aos 25 anos e nunca deixou de processar essa dor. Michael Jr. trabalhou atrás das câmeras como produtor e diretor. Hoje produz conteúdo familiar para o Hallmark Channel. Cada projeto, segundo ele, é uma tentativa de honrar o legado das histórias que seu pai contava. Christopher seguiu o caminho mais inesperado. Tornou-se diretor de filmes de terror. Escreveu e dirigiu várias produções de Atividade Paranormal e a Morte. Te dá parabéns. Vive abertamente como homem gay com seu marido, Cody Williams, e seus 2 filhos. O filho do pai mais tradicional da televisão americana construiu uma vida que desafiou todas as expectativas. Shona trabalhou com imóveis de luxo em Los Angeles. Em 2022, seu próprio filho Dylan morreu. O ciclo do luto continua, geração após geração. Jennifer, a menina que tinha apenas 7 anos quando perdeu o pai, ganhou 3 prêmios quase consecutivos por As the World Turns e hoje brilha como Teeter em Yellowstone. Quando perguntam sobre Michael, ela diz algo que parte o coração. Às vezes, quando fico triste, assisto a um dos programas dele. É a única forma que tenho de estar com ele. Sean, o caçula, tinha apenas 5 anos quando Michael morreu. Cresceu com vídeos e memórias indiretas de um pai que quase não teve tempo de conhecer. E Eugene Maurice Horowitz tinha todos os motivos para se tornar um monstro. Uma mãe que rezava para que ele morresse. Um pai ausente. Bullying constante. Humilhação pública. Trauma sobre trauma. Mas, em vez de repetir essa dor, ele criou o oposto. Construiu famílias perfeitas na tela porque nunca teve uma. Interpretou pais amorosos porque o dele não soube ser. Ele não foi perfeito. Destruiu seu segundo casamento. Foi difícil com colegas. Teve vícios, que nunca superou completamente. Mas também foi o homem que ligou para Johnny Cars para consolá-lo enquanto ele próprio estava morrendo. O homem que insistiu que seus filhos adotivos nunca fossem chamados de adotivos. O homem que escreveu "Lembrem-se de mim com sorrisos", sabendo que em breve não estaria mais ali. A mãe dele rezava a Deus pedindo que morresse. O menino dos lençóis pendurados na janela se tornou o pai mais amado da televisão americana. E o ciclo se quebrou com ele. Seus filhos não molham a cama apavorados, esperando que alguém exponha sua vergonha. Seus netos não encontram ninguém com a cabeça dentro do forno. A maldição dos Horowitz terminou quando Eugene decidiu se tornar Michael e usar sua dor para curar outras pessoas em vez de se destruir. Ele foi perfeito? Não. A perfeição não existe. Mas ele foi transformação.
Ele fez a escolha consciente de não passar o trauma para a próxima geração. E esse talvez seja o ato mais corajoso que qualquer sobrevivente de abuso pode realizar: quebrar o ciclo. Cindy, a mulher por quem ele destruiu sua reputação pública, nunca se casou novamente. Todo 1º de julho, sem exceção, ela visita seu túmulo no Hillside Memorial Park. Mais de 3 décadas se passaram. 33 anos de viuvez escolhida. Michael foi meu presente, ela disse. Não existiu ninguém como ele. E se essa história te fez sentir algo, imagine o que você vai sentir no próximo vídeo. Ele será sobre alguém que também interpretou o pai perfeito na televisão enquanto sua vida real desmoronava. Mas, diferente de Michael Landon, essa pessoa ainda está viva, e seus filhos acabaram de quebrar o silêncio.